Eu preciso ter no consultório também uma espátula com a secção maior para manipulação da resina. E eu gosto muito da espátula Almor, por exemplo. Almor, aqui, mostrando. Certo? Essa é a Almor da Quinelato. E essa seria a Almor da... Tá sem marca. Vocês vão ver aqui instrumentais bem antigos, que a gente utiliza há muitos anos. Quem faz resina, né? Gasta realmente material. Então a quantidade de resina que eu gasto é muito grande, realmente. Então aqui da Millennium. Então essa resina, essa espátula, ela é muito legal para espalhar melhor a resina na face vestibular. Então, depois você cola, você pode trabalhar de uma forma melhor espatulando a resina composta. Está aqui só simulando para vocês o trabalho com Almor. Muito cuidado apenas quando vocês trabalharem com essa espátula na última camada. Se for uma resina, por exemplo, da Palfic ou da Stellite Omega, excelentes resinas, você vai manchar a resina com essa espátula, certo? Elas são espátulas sensíveis, elas só gostam das espátulas mais caras, mais refinadas. Em geral, tem que ter um metal melhor para poder ser trabalhado. Não me perguntem muito metal que utiliza, eu não vou responder, na experiência clínica não é assim, o meu maior conhecimento, mas eu vou trazer a minha prática clínica com informações valiosas para o seu dia a dia. Bem, aqui mostrando, se eu for trabalhar uma resina como essa, uma Palfic, por exemplo, eu tenho um grande risco de manchamento. Se eu trabalhar com essa espátula e... Deixa eu botar no bloco de papel, que eu acho que vai ser melhor para vocês visualizarem. Certo? Então, se eu trabalhar com essa espátula, ela tende a... Se você faz um movimento, demora muito espatulando, ela tende a manchar a resina composta. Certo? Olha como vai começando a ficar meio mais acinzentada a resina. Algumas mancham mais, outras menos. Vou pegar outra aqui, uma da Quinelato. Olha como já está mais escurinha a resina. Agora com a Quinelato, está diferente já. À medida que a gente vai manipulando, ela pode sofrer, olha o grau de acinzentamento da resina composta. Então, muito cuidado, certo? Não é que a espátula é ruim, ela é excelente para trabalhar, por exemplo, com a resina tipo da Volco, uma Amaris também. Ela vai trabalhar muito bem com a enamel, mas quando tiverem na última camada, certo? Na última camada de resina, uma resina de esmalte, especialmente Stellite Omega e Palfic, deem preferência, se forem comprar, a essa espátula da American Eagle, da Hufridi, que é a TNG, tá ali, TNC C1B, ou CIB, talvez. Quero fazer um print, se eu colocar na posição melhor para vocês verem. Essa espátula ela é excelente, observem a secção dela, dá para trabalhar assim e também dessa forma. Então eu colocaria essa espátula da Hufridi, muito menor risco de manchamento de resinas, naquele kitzinho que nós estamos montando. Olha lá, certo? Léo, mas eu preciso comprar as 3 necessariamente? Não. Estou dando sugestões bem interessantes. Mas a American Eagle ou Cosmident IPC FIN ou T tem que ter no consultório, certo? Mas aqui eu dei uma que ela é bem legal para tirar da bisnaga e para abrir o contato. Eu vou mostrar daqui a pouco, quando eu estiver trabalhando com resina composta, esse detalhe. Eu vou provocar esse erro para vocês. Bem, então continuando aqui, já dei umas dicas bem interessantes de colar a margem da resina. Falamos sobre o uso da Almor, de uma espátula normal e de uma IPC, da IPC. Vejam que as informações aqui elas são verdadeiras, não tem coisa de enrolação, a gente vai trazer sempre algo de muita qualidade para vocês. Próxima espátula que eu vou falar aqui para vocês, como se fossem as espátulazinhas curvas. Essas espátulas curvas, elas ajudam muito na proximal, mas eu confesso para vocês que não é minha preferência. Eu gosto dela às vezes para uma área posterior, lá atrás, para trabalhar, certo? Para trabalhar alguma área de difícil acesso, lá na região posterior. Mas para a região anterior, eu prefiro a IPC. Então eu não compraria essa espátula com essa finalidade. Eu compraria uma dessa mesma espátula com a secção maior.
Em algum caso, ela vai salvar a gente, mas também, lá na distal de molar, você isolou, tá difícil de trabalhar, vai conseguir ó, de uma forma delicada lá atrás. Então, às vezes, ajuda. É uma espátula, vou dar referência aqui para vocês. Vamos fazendo print aí da tela, pode fazer. Certo. Fotografa, hein? Tá ali, ó. É a TNPF e G4/5. Então, Q1 de referência, eu realmente sou péssimo no nome de broca, nome de espátula. Eu vou no congresso, eu saio procurando qualquer coisa que possa simplificar a nossa vida. Mas não é realmente, não sou a pessoa mais indicada para dizer exatamente o nome. Então, essa espátula é uma curva com a secção maior, tá? A menorzinha, vocês podem comprar, ela é como se fosse uma IPC. Se eu comparar com a IPC aqui o diâmetro, para não falar besteira, ela acaba sendo um pouquinho mais grossa do que a IPC. Talvez vocês não consigam ter essa percepção, eu tenho daqui. Mas ela consegue ser um pouquinho mais grossa que a IPC, certo? Então, uma espátula interessante, mas não estaria no meu kit. Não seria espátula que eu colocaria naquele kit. Então, vamos continuando aqui com as nossas espátulas. Vamos falar agora sobre um condensador espatulado. Então, de um lado vai ser uma espátula com esse formato e do outro um condensadorzinho, certo? Bem, algumas espátulas, essa aqui é da American Eagle, tem um calcador bem interessante, observem, mas o outro lado tem essa secção, tá? Então, uma secção que realmente é 10% do uso, então eu não compraria com essa secção, eu compraria com essa secção, tá? Observem, certo? Dá para ver bem aqui. O outro lado é igual, desculpem, o outro lado de uma IPC, por exemplo, seria exatamente igual, tá? Mas eu compraria o lado que eu mais utilizo, que é esse aqui, uma secção reta, e o outro, um calcadorzinho. Aí eu gosto de ter um calcador mais grosso e um calcador mais fino. Léo, que marca eu utilizo, que compro aqui? Gente, normalmente aí eu economizo. Pode comprar um Quinelato, pode comprar uma da Millennium, pode comprar de alguma marca da Máximo. Você pode economizar nesse condensador espatulado. O mais importante é você ter uma variedade, certo, de diâmetros. Inclusive aquele condensadorzinho que a gente usa para o amálgama, tá? Ele pode ser utilizado também. Só tenho certeza que a interação dele com a resina que vocês usam não pode causar um manchamento da resina. Normalmente não. Então aqui são condensadores de um lado, espátula do outro lado, e eu gosto muito desses modelos. Não precisa gastar muito, mas tem que ter um mais grosso e um mais fino, e aí você pode economizar um pouquinho no consultório. Aqui da Rufridi, observem, condensador de um lado, espátula com a inserção, né, reta do outro lado, inserção plana, né, como é que eu diria isso aqui? Com esse tipo de inserção. Outra, vocês vejam que eu posso aqui contar a história das marcas comerciais. Então, há muitos anos a gente vem trabalhando com resina, vai usando tudo, vou comprando tudo que eu posso comprar, vou testando material, a gente vai trabalhar com custo também, fica mais fácil da gente ter o que a gente precisa ceder materiais para os alunos. Também você pode comprar condensadores específicos. Olha que legal esse aqui, ó. Esse é um condensador da LM, mas é um investimento alto, tá? Para um material normal, não vai ser nada diferente de outros condensadores. Pode ajudar um pouquinho mais? Pode, mas os outros condensadores não inviabilizam. Então, se eu tiver que investir, primeiro eu invisto na IPC, depois eu passo a investir nessas espátulas, certo? Mais sofisticadas, de alguma marca comercial que você goste do desenho, goste da secção, mas aqui é uma outra opção, essa aqui da LM, por exemplo. Aqui uma da Rufridi, bem interessante, ela tem aquela secção que eu gosto, para anterior, uma secção grande, ó. Você trabalha mais rápido a resina, deixa menos bolhas, olha como é legal. Amassa melhor a resina, e o outro lado é um condensador fino. Então é bom ter um mais fino e um mais grosso. Aqui, por exemplo, um bem fininho, aqui um pouquinho mais grosso, outro ainda mais grosso, e aí você pode montar seu kit com 2 condensadores espatulados. Mas não precisa ser dos mais caros. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, um condensador espatulado da Rufridi, antigo, e vou pegar um condensador espatulado, certo? Deixa eu ver um mais baratinho aqui.
Esse aqui está até sem marca, está bem apagada a marca. Esse aqui é na época da... Eu comecei realmente, eu não vou conseguir identificar a marca dele, mas eu usei muito, ele tem um bom tamanho, certo? Há 22 anos atrás eu pedi a Suzana, aquele calcador que eu gosto, aí ela vinha com esse calcador aqui, esse condensadorzinho. Ele tem fininho, então vou botar ele aqui até como um apego, vou botar umas coisas mais velhas, mas que tem um valor que dá para trabalhar bem, sabe? Então não precisa ser tudo mais sofisticado. Gastar onde tem que gastar, certo? Economizar onde dá para economizar. Então essa é a ideia. Então condensadores espatulados, o mais fino e o mais grosso. Coloquei aqui os dois, o mais fino e o mais grosso, montando o nosso kit indispensável para o consultório, certo? Tá aqui, o lado da época de Suzana, pré-histórico, e o outro ali também não é tão novo não. Tá ali na época ali da Santa Ceia também a gente utilizou, certo?